O coordenador do movimento Brasil Livre, Renato Batista, denunciou o presidente Lula e a ministra da Saúde, Nízia Trindade, ao Tribunal Penal Internacional por omissão no avanço da epidemia da dengue. O membro da coordenação nacional do MBL, Renato Batista, enviou uma denúncia ao Tribunal Penal Internacional contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra da Saúde, Nízia Trindade, alegando omissão e crime de genocídio de ambos por avanço na epidemia de dengue. A oposição ao presidente Lula compara o surto da dengue com as mortes na pandemia de Covid-19 no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que adotava um comportamento negacionista. Em 2023, o movimento já havia criticado Lula pelo recorde da doença, que teve avanço significativo este ano. O país atingiu a marca de 2 milhões de casos da doença, com 682 mortes confirmadas nesta quinta-feira. Para Renato, tanto o presidente quanto a ministra não tomaram atitude para que mortes fossem evitadas e preferiram se manter em silêncio. Segundo ele, o governo atrasou a compra de vacinas por incompetência e negacionismo, gerando a maior epidemia de dengue do século. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu uma investigação contra a Enel, após 3 dias de apagão no centro de São Paulo. A noite de quinta-feira foi de total escuridão na região. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, enviou nesta sexta-feira um pedido de investigação contra a Enel, empresa privada responsável pela administração de energia na capital paulista. A representação do órgão ocorre após o centro de São Paulo ficar sem luz por 3 dias em menos de uma semana. O pedido, assinado pelo subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, é direcionado ao presidente do Tribunal de Contas, Bruno Dantas. Na noite de quinta-feira, terceiro dia do blackout, 35 mil pessoas foram afetadas. Comércios e hospitais também registraram transtornos pela falta de energia. A Enel alega ter normalizado a situação na maior parte da região. Um ato de vandalismo paralisou a operação dos trens da CPTM que atendem a zona leste da capital paulista nesta manhã. Usuários do transporte sobre trilhos enfrentaram uma manhã de caos na linha 11 Coral da CPTM nesta sexta-feira. Por conta de uma falha de energia, os trens não circularam entre as estações Tatuapé e Luz, um trecho grande e muito movimentado por mais de 2 horas. A situação voltou a ser normalizada somente às 9 da manhã. Os trens do serviço 710 circularam com velocidade reduzida no trecho entre Brás e Luz, e o serviço expresso aeroporto foi suspenso. Segundo a companhia, às 6h45, um pano molhado foi jogado na rede aérea de energia na região da Luz e provocou um curto nos cabos. Técnicos atuaram para a retirada do objeto. A CPTM pediu desculpas aos passageiros e alegou que muitas falhas ocorrem por vandalismo ou furto de cabos e outros equipamentos fundamentais para a circulação dos trens pelos quase 200 quilômetros de vias. E também diz ter adotado medidas para intensificar a segurança em sua extensão, coibindo estes tipos de crimes, como a inauguração da Central de Monitoramento de Segurança Patrimonial. Nesta madrugada, um incêndio atingiu tendas do Festival Lollapalooza, que teve início na tarde de hoje. Na madrugada desta sexta, nas vésperas do início do Lollapalooza Brasil 2024, um incêndio de grandes proporções atingiu o Autódromo de Interlagos, segundo imagens capturadas pelo perfil Foco na Miguel Yunes. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 11h30. 3 equipes foram enviadas ao local para controlar o fogo. Segundo a organização do evento, as chamas foram controladas rapidamente e nenhuma outra área ou estrutura do festival foi afetada. No vídeo é possível ver as chamas consumindo a estrutura. Ninguém ficou ferido e as causas do acidente ainda não foram divulgadas.
O festival contará com nomes como The Offspring, Greta Van Fleet, Blink-182, Titãs, Gilberto Gil, entre outros. Um homem foi preso por importunação sexual após passar a mão nas nádegas de uma vizinha dentro de um supermercado em Minas Gerais. Nas imagens disponibilizadas pelo estabelecimento, é possível ver o momento em que o homem, usando capacete e camiseta vermelha, se aproxima da vítima e passa a mão nas nádegas dela. Quando chegou em casa, a vítima contou para o marido o que havia acontecido. Juntos, eles retornaram ao supermercado para verificar as câmeras de segurança. Ao analisar o vídeo, a mulher e o marido reconheceram o suspeito como o vizinho deles. A PM foi até a casa do suspeito, que negou as acusações e disse que esteve no local, mas não se lembrava dos fatos. Na delegacia de Patos de Minas, o homem foi ouvido e teve a prisão em flagrante pelo crime de importunação sexual, confirmada pelo delegado. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele ficou à disposição da justiça. Uma influenciadora de apenas 17 anos teve a casa saqueada após aplicar diversos golpes em Manaus. Vítimas de estelionato invadiram a casa de uma influenciadora de 17 anos de idade que estaria aplicando golpes com a venda de produtos eletrônicos, eletrodomésticos e cosméticos. O imóvel alugado onde ela morava foi saqueado. De acordo com o sargento Januário Nunes, os policiais militares receberam a informação que a jovem teria criado um grupo em um aplicativo de mensagens com mais de 1.000 integrantes e oferecido vários itens para venda. Segundo ele, produtos que custavam R$2.000 eram ofertados por menos de R$400. Segundo relatos dos manifestantes, muitos deles afirmam terem sido vítimas de golpes financeiros após comprarem produtos anunciados pela influenciadora e nunca os receberem. O escopo dos produtos vendidos pela jovem variava desde cosméticos até eletrônicos de alto valor, como iPhones e videogames. A Polícia Civil investiga o caso. Morreu o cantor conhecido como MC El Loco, um dos pioneiros do brega funk do Recife. O prefeito da capital pernambucana lamentou a morte. Morreu o MC de brega funk Cleiton Silva, conhecido como MC El Loco. O artista fazia dupla com o MC Shevchenko. Ele, que tinha 34 anos, faleceu na Policlínica Amaury Coutinho. O MC foi vítima de um infarto. Ele foi socorrido, mas não resistiu. Ele deixa esposa e um filho. A dupla é natural da favela do Canal, periferia do bairro do Arruda, zona norte do Recife. Com mais de 10 anos de carreira, ele e sua dupla são donos do bordão Eu Tô Só Calado, popular entre fãs do gênero musical. O cantor, mensalmente, atingia mais de 600 mil ouvintes na plataforma Spotify. João Campos, prefeito do Recife, prestou condolências pela morte do músico nas redes sociais. E daqui a pouco, Rio de Janeiro em alerta. Ápice de temporais deve ter início na noite desta sexta-feira. Mostra em São Paulo revela os horrores do Holocausto na ótica de um sobrevivente da tragédia. O Brasil News volta daqui a pouquinho. Até já.